Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos continuar a nossa série de projeto de segmentação de clientes de um e-commerce. E bem, vamos começar a colocar a mão na massa neste vídeo. A gente vai iniciar aqui o nosso projeto, criando a estrutura de diretórios, pastas, colocando os dados também aqui no nosso projeto e também iremos já fazer uma análise exploratória hoje. A gente vai ver algumas coisas das bases principais que nós iremos utilizar para a construção do modelo de segmentação, ver em relação a dados nulos, duplicados, a tipagem dos dados e também dar uma investigada para entender algumas características ali de cada variável, tá bom? E vamos fazer isso tudo junto aqui em vídeo. Então, bora lá! Inicialmente, nós vamos estar gerando o diretório do nosso projeto. Para isso, eu vou estar utilizando a ferramenta do Cookie Curator Data Science, tá? Meu Cookie Curator é o que eu sempre utilizo para gerar a pasta do projeto, porque ele vai criar ali vários diretórios dentro, né? Cada diretório já com uma finalidade específica, né? Isso ajuda a manter a padronização de todos os projetos, tá? E também a organização. Então, vou estar utilizando ele aqui. Vou copiar aqui o comando para a gente gerar, tá? Venho aqui no terminal e basta copiar o comando aqui no terminal. Vamos dar o Enter e ele vai gerar a pasta para a gente. Prontinho, preenchi aqui todas as requisições aqui que ele me forneceu e ele gerou aqui a pasta do nosso projeto. A gente pode dar agora aqui um CD e vamos dar um code ponto para ele abrir esse diretório no nosso Visual Studio Code, tá? Essa vai ser a IDE que eu vou estar utilizando aqui nessa série, tá? Mas você fica à vontade de utilizar aí uma de sua preferência, caso você esteja acompanhando esse projeto junto comigo, tá? Lembrando também que se você tiver interesse em deixar o Visual Studio Code igual o que eu uso aqui, né, com as mesmas extensões, eu vou deixar também aqui no card um vídeo onde eu mostrei algumas extensões que eu utilizo no Visual Studio Code que com certeza vão ajudar muito aqui no projeto, tá bom? Então bora lá, ele gerou aqui as nossas pastas, como você pode ver, bem bonitinho, tá bom? E agora vamos lidar com a parte de dados, tá? Para a gente baixar todos os dados, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui o site do Kaggle, onde tem a base que dá o list, tá? E vamos clicar aqui simplesmente em download. Lembrando que você tem que ter uma conta aqui no Kaggle para conseguir fazer o download, mas isso é um procedimento bem simples e rápido de ser efetuado, tá bom? Então vamos baixar aqui. Ele vai justamente baixar o zip com todos os CSVs, tá? E a gente vai ter que extrair esse zip lá na pasta do projeto. E aqui no caso, a gente vai ter que colocar esses CSVs aqui dentro da pasta Data, dentro da pasta Raw, tá? Por quê? Bem, se a gente vir aqui no README, né, que ele coloca justamente a sugestão aqui do que fazer com cada diretório, você vai ver aqui, ó, que data, né, o diretório para armazenar dados, né? E aqui você pode ver que no raw ele fala que é basicamente a data original imutável, que é o nosso caso, tá? É exatamente o que a gente está extraindo ali, tá? Prontinho, extrair aqui, ó, como vocês podem ver, tá aqui todos os CSVs que a gente tem disponível lá no Kaggle, tá? Então pronto. Nosso próximo passo agora é a gente criar um repositório do GitHub, tá? Então vamos estar aqui vindo no meu Git. Vou criar um novo repositório, tá? A gente vai estar fazendo isso porque o Git ele vai auxiliar na organização do nosso projeto, né? Fazer o versionamento de código e, claro, vai ser a forma da gente expor aqui esse projeto no nosso portfólio, tá bom? Prontinho, coloca aqui o nome do repositório mesmo, do nome aqui da nossa pasta, tá? Do projeto. Coloquei uma descriçãozinha legal, vou deixar o repositório como público e pronto, a gente clica aqui para criar o repositório, tá bom? E pronto, agora é só seguir esse passo a passo aqui para a gente adicionar todo aquele diretório aqui no nosso repositório, né, fazer o primeiro commit. Então, vou executar aqui esse procedimento. Prontinho, acabei de fazer aqui o commit, tá? Vamos atualizar aqui o repositório apenas para ver que está tudo certinho. Pronto, está aqui todas as nossas pastas. Então, show! Podemos agora começar a nossa codificação. Então, bora lá. O que é que a gente vai fazer? Um Jupyter Notebook. Então vamos aqui na pasta Notebooks, tá? Que é justamente para a gente salvar o nosso Jupyter Notebook. E aqui vamos criar um notebook que eu vou chamar de colocar aqui análise exploratória inicial aqui como nome do nosso Jupyter Notebook. Vou selecionar um kernel aqui, vou estar utilizando a versão 3.8.5 aqui do Python, tá? Pelo Anaconda, tá bom? Apenas para vocês saberem de qual versão eu vou estar utilizando. E aqui vamos importar nossas primeiras bibliotecas, que por enquanto eu vou importar a Pandas, tá? E a NumPy,
porque essas duas bibliotecas elas vão ser as fundamentais aí para a gente fazer a parte de manipulação dos dados, tá bom? Então vamos executar aqui a célula, prontinho. Carregou a célula. Agora a gente vai vir aqui nas nossas bases aqui e vamos ver o que é que a gente vai estar carregando, tá? Bem, a gente quer fazer uma segmentação de consumidores, tá? Como a gente viu no vídeo anterior, né, onde a gente deu uma aprofundada ali nas bases, né? Bem, a base de review, ela não vai agregar tanto no nosso objetivo, porque a gente quer segmentar ali os clientes levando em conta o faturamento que cada um gera, né, e a frequência ali de pedidos. Então, essa parte de review não vai interessar tanto para a gente nesse projeto, tá bom? Geolocalização também não vai influenciar, pelo menos para construir o modelo de segmentação. A parte de produtos também não, e nem a de vendedores. O que é que a gente vai precisar? Basicamente, a base de pedidos, a de itens de pedidos e a de consumidores, tá? Bem, eu não vou estar utilizando a de pagamentos, porque a de pagamentos iria agregar no sentido da gente obter o valor do pedido, mas isso a gente também consegue obter via a base de itens de pedidos, tá? Eu vou estar utilizando ela, até porque eu acredito que com ela a gente também pode ter uma melhor noção, né? Criar ali uma variável para a gente ter uma noção do valor médio ali que cada consumidor gastou com os itens ali dentro de cada pedido, né? A gente tem um pouquinho mais de detalhes a respeito do pagamento em si, né? Lá de a base de payment value a gente apenas teria o valor final, sem muito detalhe ali por item, né? Então, por isso que eu vou estar optando por esse caminho aqui nessa análise, tá bom? Então, vamos importar essas três bases que nós vamos utilizar aqui para construir o modelo. Então, vamos usar o comando read CSV para ler um arquivo CSV, tá? Aqui a gente vai ter que colocar dois pontos, né? Que é para ele sair da pasta Notebooks, que é de onde a gente está, para ele ir para a raiz do projeto. E aí ele vai acessar a pasta Data, depois da pasta Raw, e depois da pasta Raw ele vai acessar a Archive. E aí, por fim, ela chega nos nossos CSVs, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Prontinho. Ele carregou aqui as três bases, tá? E vamos começar fazendo aqui uma revisão do que a gente vai ter que analisar, tá? Então, vou colocar aqui, ó. E aí, o que a gente vai ter que identificar? Primeiramente, a gente tem que fazer verificação de dados nulos, né? Entender sobre os dados nulos, caso eles existam, né? A gente também vai ter que fazer uma verificação da tipagem de dados, tá? Depois, verificação de dados duplicados. E por fim, a gente vai, no caso, analisar a distribuição de cada variável. E pronto, isso é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá bom? E a gente vai fazer esse processo aqui para cada uma dessas bases. Então vamos aqui inicialmente fazer da OList Others, tá? Vou carregar aqui para a gente visualizar o data frame aqui dentro, tá? Eu vou só tirar aqui a aba da esquerda do Visual Studio Code e dar um zoom aqui para melhorar para o vídeo aqui, né? A visualização para vocês. E tá aqui bonitinho, ó. Vocês podem ver que ele carregou perfeitamente o dataset aqui para a gente, tá? Com as variáveis aqui conforme a gente viu lá no Kaggle, tá bom? Beleza, o que a gente precisa para analisar os dados nulos, tá? Para analisar os dados nulos, a gente pode usar a .info. Ela também traz informações sobre a tipagem de dados, então a gente vai matar dois problemas de uma vez só. Mas claro que primeiro eu vou olhar só para os dados nulos, depois a gente olha para o tipo de cada dado, tá bom? Então bora aqui dar uma .info, certo? E aqui ó, ele vai mostrar para a gente justamente a quantidade total de registros que a gente tem nessa base. Então tem 99.441 registros, ou seja, foram 99.441 pedidos ao todo, tá? E aí a gente pode ver aqui, ó, justamente a frequência aqui, ó, a quantos registros a gente tem, né, em cada coluna. E no caso aqui ele coloca como não nulo, tá? Então se você ver, ó, Order ID, ó, a gente pode ver que tem 990.441 não nulos, o mesmo vale para Customer ID. Isso aqui é muito bom, a base está relativamente redonda aqui, porque a gente não teria o problema ali de ter algum registro que a gente não conseguiria conectar com outras bases, né? Os identificadores estão todos preenchidos, isso é muito bom, tá? A gente também pode ver que os status estão todos preenchidos, então todos os pedidos têm algum status definido, que também é muito bacana, tá? E a gente pode ver que a variável a respeito da data de criação do pedido também possui 99.441 registros, então também não tem nenhuma informação nula. Só que quando a gente desce aqui para as outras datas, a gente vê que tem algumas informações nulas, tá? E aí existe um aspecto, tá?
que a gente pode estar considerando aqui. Por exemplo, aqui de pedido aprovado, que está com valores não nulos, né? E com valores nulos. O que a gente pode abrir aqui de hipótese é que provavelmente os pedidos que estão com essa variável aqui nula são pedidos que foram criados, né, mas não foram concluídos, né? Porque o cliente pode chegar lá, abrir o carrinho, né, fez o carrinho fica salvo, mas não concluiu, né? Ele não passou para a parte de pagamento, tá? Então, provavelmente o pedido ainda não chegou na fase dele ser aprovado ou não, porque o pagamento ainda não foi efetuado. Então, por isso que isso aqui deve estar nulo, tá? É uma hipótese. Outro detalhe, essas duas aqui, elas se referem ao quê? A data em que o vendedor vai ter que entregar ali o produto para transportadora, né, para a parte logística fazer a entrega, tá? Aqui tem algumas informações nulas, aí pode ser uma hipótese similar, né? Provavelmente ele envolve tantos pedidos que ainda não foram pagos ou pedidos que foram pagos, mas ainda não chegou ali na parte de preparar o pedido em si, né, para justamente dar ali a data de entrega à transportadora. E o mesmo vale aqui para a variável da data de entrega do pedido ao consumidor, que também tem informações nulas, então aí pode ser também a mesma ideia, né? Os pedidos ainda não chegaram nessa parte, o pedido até foi enviado, mas ainda não deu tempo de chegar no consumidor para ser registrado, tá? Então beleza, vamos fazer aqui uma rápida investigação envolvendo aqui algumas informações nulas, tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui a nossa base, tá? E eu vou colocar aqui a variável da data de aprovação do pedido, tá? E aí a gente vai chamar a função isNull, tá? O que essa função faz? Ele vai justamente, verificar o que é nulo e o que não é nulo. O que não for nulo vai estar como false e o que for nulo vai estar como true, tá bom? Isso aqui a gente consegue fazer um filtro na nossa base usando isso, porque ele vai gerar uma lógica booleana, tá? Então se a gente chamar aqui novamente no início aqui a nossa base, tá? E dentro aqui, da chamada, a gente aplicar esse filtro aqui, o que é que vai acontecer? Justamente ele vai fazer um filtro exibindo apenas as linhas que estão com true. Ou seja, eu estou pegando os registros da minha base em que o order approved at estava como nulo, né? Ou seja, a data de aprovação do pedido não estava preenchida, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero justamente investigar, né? Aquela minha hipótese que, tipo, provavelmente é por conta que o pedido não chegou nessa fase de ser aprovado, tá? Como é que a gente pode confirmar essa hipótese? Fazendo isso aqui e chamando a coluna order status, que é justamente aqui diz sobre o status do pedido, tá? E no final aqui a gente chama a função value counts, tá? Que o que é que ele vai fazer? É uma função maravilhosa para colunas que são categóricas, né? A order status é uma informação categórica, né? Que é basicamente a gente tem classes ali, né? Que é simplesmente o status do pedido, né? E aí o value count, o que ele vai fazer? Ele vai contar a frequência de cada classe para a gente, né? Então ele já faz uma automação bem interessante aqui para a gente poder analisar. Então, se a gente vê, dos pedidos que estão com informação nula, a gente pode ver que a maioria está marcado como cancelado, tá? A gente pode ver que tem 5 aqui que estão marcados como criados, né? Que foram criados, então também não chegaram nessa fase, tá? Mas a gente pode ver que tem alguns que estão marcados como entregue, né? E aí fica meio estranho, né? Por que isso está marcado como entregue, sendo que a data de aprovação do pedido não está preenchida, né? E aí tem duas hipóteses aqui. Ou foi erro de digitação, ou é alguma lógica de negócio que a gente não sabe. Mas pelo menos aqui a quantidade de registros não é muito grande, né? A gente está falando de quase 100 mil linhas, né? E aqui a gente só tem o quê? 14 linhas que estão com esse aspecto esquisito, né? Aliás, 141 de cancelado e a 5 de criado faz sentido tá como nulo esse campo porque não chegou nessa fase. Nessa fase não foi alcançada para poder ter um preenchimento ali, né? Bem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse mesmo processo, só que pegando agora a próxima variável, que é o quê? A de entrega, tá, do pedido. Então, eu vou colocar aqui a de entrega em relação à transportadora, tá? Aqui a gente já pode ver que tem mais opções que apareceram, né? Você pode ver que aqui tem agora um indisponível, né? De status, aqui tem cancelado, processando, criado, entregue, aprovado, tá? Todas elas aqui fazem, de certa forma, sentido, tá? Porque ou o pedido não chegou ainda, né? Está meio que em processo ali, está com alguma fase anterior, ele ainda não chegou na parte de ser entregue à transportadora, ou simplesmente
o pedido foi cancelado, né, ou essa informação não foi alcançada e enfim ficou nulo por conta disso, tá? Casos esquisitos, apenas esses dois aqui, ó, de entregue. E por fim, para a gente finalizar aqui a análise dos não nulos, dos nulos dessa base, vamos pegar aqui a próxima variável, que é justamente a de entrega aqui do consumidor, né, quando o consumidor recebeu. E tá aqui, ó. A gente pode ver que agora apareceu o estado shipped, né, que é enviado. Então, beleza, entrando naquela hipótese, a gente tem 1000 pedidos aqui, 1100, né, que foram enviados, né, e no caso não deu tempo ainda do cliente receber para ter sido registrado na base, na época que a base foi extraída, né. E aqui a gente tem casos de pedido cancelado, disponíveis, né, em alguma fase de processamento, né, com exceção desses 8 aqui, ó, que foram entregues e tá também com esse campo vazio, né, nulo. Então a gente pode ver aqui, ó, a maioria dos registros segue a hipótese aqui que a gente está considerando no princípio, tá? Bem, vamos agora para a tipagem dos dados, né? Já que a gente já viu a parte de nulos, vamos para a tipagem, né? A gente pode ver aqui, ó, que a parte de tempo, né, eles estão com o tipo object, né? Que aí você pode parar para pensar e imaginar, tipo, mas não é string, tá? É uma data, né? Isso que deveria estar no formato de data, que é o datetime, né? Beleza, realmente está errado. Aqui a gente teria que converter para datetime, tá? Mas como nós não vamos utilizar isso aqui agora, tá? Eu não vou me preocupar com essa transformação. Eu vou olhar mais para as variáveis que a gente vai estar utilizando, tá bom? E aqui se a gente olhar para order ID, customer ID e order status, eles estão com a tipagem ali que faz sentido, né? Que é do tipo string. Então, beleza, tipagem tudo ok. Vamos agora verificar dados duplicados, tá? Então vou chamar aqui ao list orders e a gente verifica aqui dados duplicados. E para isso a gente chama o duplicated, tá? Se tiver duas linhas exatamente iguais, o que ele vai fazer? Ele vai justamente dar true nas duas linhas, tá? Então ele vai ser um booleano no final, true, false, para a gente saber se tem alguma coisa true, a gente dá um value counts aqui, ó. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Pronto, ele deu false para todas, tá? Então isso aqui mostra que, beleza, não tem linhas duplicadas. Bem, beleza, fizemos essa análise aqui exploratória envolvendo dados nulos, duplicados e tipagem de dados. Vamos agora avaliar as variáveis que vão ser interessantes para a gente. Primeiro, nesse caso aqui da list orders, o que vai ser interessante para a gente é a variável de order status, tá? Porque é o status do pedido, beleza? Então, vou chamar aqui a list orders. A gente chama a variável order status, né? E a gente dá um value counts, que eu quero justamente ver a frequência de cada classe, tá? Se a gente ver, ó, 96.478 registros foram marcados como entregues, tá? 1.107 foram marcados como enviados, tá? E o restante aqui tá marcado como cancelado, ou indisponível, ou em alguma fase aqui de processamento aqui, né? Em alguma fase intermediária ali do processo, tá bom? Mas a gente pode ver que boa parte dos nossos registros, né, eles estão numa fase conclusiva, né, de entrega ou que o pedido já foi enviado. Então, beleza. E essa quantidade aqui de dados, né, que é quase o total da nossa base, né, ela é muito satisfatória para a gente fazer um processo de clusterização. São muitos dados, tá? Então, beleza, já fizemos aqui a checagem na base list orders. Vamos agora repetir esse mesmo procedimento nas outras bases. Nesse caso, a list customers, tá? Vamos chamar a .info aqui e bora dar uma olhada aqui nessa base, tá bom? Prontinho, vamos lá, ó. 99.441 registros, tá? E aí vamos fazer uma reflexão, tá? Essa frequência é igual a de pedidos, como a gente acabou de ver, né? Yuri, mas como assim? Tem a mesma quantidade de cliente para a mesma quantidade de pedido? Faz sentido isso? Vamos lembrar da lógica que a gente viu no vídeo anterior, né? Lá na list orders, né, o que é que acontece? Para cada item, né, para cada order ID, tinha o customer ID respectivo, tá? Esse customer ID, ele é único para cada pedido, tá? Então, cada pedido que era gerado, ele gerava esse customer ID, tá? E aí, esse customer ID aqui dessa base serve justamente para a gente conectar com essa base aqui, tá? Tá aqui ele, é o customer ID, tá vendo? E aí temos o Customer Unique ID, que aqui de fato vai ter os registros únicos dos clientes, tá? Então, o que tem que ser menor que a quantidade de pedidos, né, para fazer mais sentido aqui a lógica, seria justamente o Customer Unique ID, só que a gente tem que pegar os valores únicos daqui, tá? O que a gente apenas pode ver aqui é que a gente não tem nenhuma informação nula nessa base, o que é perfeito, a gente não precisa se preocupar com dados nulos, tá bom?
Bem, agora vamos para a tipagem dos dados, né? A gente pode ver que os identificadores estão como do tipo string, faz sentido. Aqui o zip code está do tipo inteiro, também faz sentido, porque é o início ali do CEP, né? O CEP é uma informação numérica, tá? E aqui a cidade e o estado do consumidor também está com do tipo string, beleza? A tipagem de dados faz sentido. Para fechar, vamos ver a questão de dados duplicados, né? Prontinho, ó, nenhum dado duplicado, então beleza, perfeito. Então agora a gente vai fazer só a análise exploratória para entender algumas coisas daqui da nossa base, tá? Primeiramente, o que é interessante para a gente ver quantos consumidores únicos nós temos, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o list customers, tá? E aqui a gente vai chamar o customer unique ID, tá? E aqui a gente vai chamar justamente o parâmetro, a função unique, tá? Que o que é que ele vai fazer? Ele vai juntar, tá, todos os registros pegando apenas as informações únicas. Se tem tipo uma informação ali que é duplicada, né, algum registro se repetiu, ele não capta novamente, né? Ele vai só pegando os valores únicos, tá? E aí a gente precisa apenas ver a quantidade, então a gente dá um ponto shape aqui para pegar a dimensão aqui dessa variável aqui, tá? E nesse caso aqui nós temos 96.096. Se a gente ver, a gente tem o quê? 99.441 pedidos ao todo, tá? Então, se a gente fazer aqui a subtração, né, entre o total e o que a gente tem, para a gente conseguir extrair esse valor aqui, basta a gente usar o parâmetro aqui 0, tá? Para selecionar, a gente vai ver o quê? Que nós temos 3.345 aqui de diferença. O que isso quer dizer? Que muitos clientes ali, né, fizeram apenas um pedido, tá? Uma única vez. Só que existem casos de clientes que fizeram mais de um pedido, e é justamente esses 3.345 pedidos, tá? Eles são clientes que já pediram antes, tá? E repetiram. Então é interessante, aqui dá para ver que a gente tem alguns clientes que fizeram mais de uma compra na Olist, nessa base de dados aqui. Pode ser interessante para nossa segmentação, tá? Essa informação. Então, beleza. Outra coisa que é bacana a gente fazer, bora olhar aqui o Custom State para ver a distribuição aqui demográfica, né, dos nossos dados, né? Bora ver aqui como é que tá os clientes aqui. Prontinho, ele gerou aqui, a gente pode ver que tem praticamente todos os estados do Brasil aqui envolvidos, né? Mas se a gente perceber, o top 3, né, de frequência aqui é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então dá para ver que a maioria dos clientes estão concentrados aí nesses 3 estados, tá? Bem, para fechar essa análise, a gente vai agora para a próxima base, que é o que? A Geolist Items, tá? Prontinho, a gente pode ver que essa base aqui ó, tem 112.650. Yuri, mas tem mais registro na base de itens do pedido do que na de pedidos? Sim, lembra que no vídeo anterior a gente viu que justamente para cada item que é adicionado em qualquer pedido, ele incrementa uma linha nessa base aqui. Então, se um pedido tem 10 itens, nessa base aqui vão ter 10 linhas referentes a esse pedido, porque é uma linha para cada item. Então, daqueles 90... Qual era a quantidade mesmo que a gente viu? 99.441 pedidos, né? De todos esses pedidos aí, a gente tem, somando, né, os itens ali dentro deles, 112.650 itens, tá? Então, essa quantidade de itens foi distribuída nessa quantidade aí de pedidos, tá? Vamos ver aqui informações não nulas, tá? E a gente pode perceber aqui, ó, que todas as colunas estão com informações totalmente preenchidas, tá? Não tem nenhuma informação aqui faltante. Então, é bacana, beleza? Não precisamos se preocupar com dados nulos, tá? Bora para a tipagem de dados. Order ID, Item ID, Product ID, Seller ID, que são identificadores. Então, do tipo string, com exceção do Order Item ID, perdão, ele não é bem um identificador como a gente conhece, era aquela variável que tem justamente a ordem sequencial dos pedidos, né? Então, primeiro item é 1, segundo item do pedido 2, terceiro item do pedido 3 e assim por diante, tá? Então, essa aqui não é necessariamente uma informação de ID, né? É mais uma informação numérica mesmo, então faz sentido dar do tipo inteiro, tá bom? Aqui o Shipping Limit Date é uma informação de data, né? Tá do tipo string, né? Então aqui seria provavelmente uma tipagem que a gente teria que trabalhar, mas provavelmente a gente não vai trabalhar com data aqui para fazer o processo de modelagem, tá bom? E a gente tem preço e o Freight Value, tá? Que são informações numéricas, elas estão aqui do tipo float. Beleza, faz sentido estarem do tipo float. Beleza, então tipagem de dados está tudo ok. Vamos fazer o que agora? Ver dados duplicados. Então a gente dá o duplicated e o value counts. Prontinho,
falso em todos, a gente não tem nenhuma linha duplicada. Beleza, não precisamos se preocupar com isso, né? Vamos agora então fazer aqui umas análises em relação a essa base aqui. Primeiramente, vamos ver o Order Item ID, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um list items, tá? A gente chama o Order Item ID e a gente dá um ponto describe nele. O que o describe vai fazer? Ele vai trazer informações a respeito da distribuição dessa variável para a gente, tá? Então a gente pode ver o que aqui, ó? Que o menor valor dele é 1, o que faz sentido. Pedidos tem que ter pelo menos um item, né, no pedido, então, né, faz sentido estar no mínimo 1. E o máximo aqui, ó, é 21. Então a gente vê que o maior pedido, né, com maior quantidade de itens, ele teve 21 itens, tá? Adicionados. Se era o mesmo produto ou eram produtos diferentes, não, a gente não sabe porque isso é indiferente. Independente de ser o mesmo produto ou não, você vai incrementar uma linha. Mas a gente sabe que o pedido aqui com maior quantidade de itens teve 21 itens adicionados nele, tá? Então, beleza. Informação aí para a gente entender um pouquinho mais, né, em relação a isso. Bem, vamos então aqui avançar para a próxima variável numérica, que é a de price. Prontinho, ó, a gente pode ver aqui, ó, que lembrando que esse price é o preço do item, tá? Então aqui não é necessariamente o preço do pedido, tá? Lembre que o pedido é pegando todos os itens de um mesmo pedido, somando o price com o freight value. A gente aqui está unicamente olhando para o item, tá bom? Se a gente ver aqui o menor item, ele teve um valor de 0,85 e o maior item teve um valor de 6.735, né? Pode ver aqui, provavelmente isso aqui em real, né? A gente está falando de um marketplace brasileiro, então a moeda provavelmente aqui está em real, tá? Então a gente pode ver aqui também que 75% dos itens, tá? Eles têm ali um valor de R$ 134,90, né? Até esse valor, né? Perdão, falei errado. 75% dos itens dessa base possuem um valor de até R$ 134,90. Boa parte dos pedidos, a maioria ali tinha um valor de item, né, abaixo de 135, né, reais. Apenas alguns casos aí com valor bem acima disso, né? Então, provavelmente aqui a gente vai ter outlier envolvendo essa variável, tá bom? A outra que a gente vai analisar é a de freight value, tá? Só que a de freight value não é necessariamente o valor do frete, tá? A gente tem que lembrar que ele considera o valor do frete, ele divide pela quantidade de itens, né? Então, se a pessoa comprou 20 itens e o frete deu R$200, o freight value vai dar R$10, tá? Que é basicamente o valor de frete ali para cada item. Mas vamos dar um describe aqui apenas para a gente dar uma analisada de como está essa variável, tá? Então a gente pode ver que é o mínimo 0. Então tem um caso 0, se tem um caso 0, né? Não tem como ter item, quantidade de item 0. Então provavelmente esse 0 aqui é porque o frete foi gratuito, né? A pessoa não pagou pelo frete, tá? E aqui o máximo valor que a gente teve foi 409,68, inclusive um valor muito alto de frete, tá? A gente pode ver aqui que até 75% dos pedidos teve um freight value ali, pedidos não, né? Dos itens teve um freight value de R$21,15, né? O que é ok, tá? Se a gente pegar assim que um valor de frete deve dar o quê? Uns 40, 50 reais por aí, né? Esses 20 reais aí seria você botar 2 itens, botar 3 itens, né? Então, tipo, é ok. Faz sentido a maioria dos itens estarem com esse pedido de freight, estarem com esse valor de freight value. O que é estranho é realmente esse caso aqui de 409, cara, né? É realmente bem esquisito um frete nesse valor, né? Por que que deu esse valor? Não tenho a mínima ideia. Pode ser por conta da localização do cara, o que ele comprou em específico, né? Que pode ter levado a esse valor de frete. Pode ser um erro de digitação. O cara foi digitar um endereço, digitou, foi para outro país, entendeu? Ao invés do Brasil. Enfim, pode ter sido isso, a gente não sabe, tá? Mas isso aqui é um outlier, porque de 400 conto de frete, né, para 21,15, né? Isso por item ainda, né? Porque a gente tem a questão de dividir por item, tá muito alto esse valor de frete. Então, provavelmente foi algum erro aí no sistema, na digitação, ou alguma outra coisa aí que a gente não tem como saber aqui, tá bom? Prontinho, realizei aqui o nosso commit. Vamos voltar aqui para a base, bora atualizar. Prontinho, ó, você já pode ver que ele apareceu aqui, ó, justamente relacionado aos nossos notebooks. Tá aqui bonitinho o Jupyter Notebook que a gente acabou de construir aqui no vídeo, tá bom? Então, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Fizemos aí uma análise inicial, né? Investigamos algumas características e variáveis aqui das nossas bases de dados, tá? E o próximo vídeo que a gente vai ter dessa série vai ser justamente o quê? A gente construindo a nossa modelagem, construindo as features que nós vamos utilizar
para o nosso modelo de Machine Learning, tá? Então eu aguardo você aí no próximo vídeo desse projeto, tá? E lembrando, pessoal, isso aqui é uma construção conjunta, tá? Fique à vontade de comentar sugestões, se você acha que algo que eu fiz ou que eu comentei não fez muito sentido ou está faltando alguma coisa, fique à vontade de agregar aí nos comentários, aqui é um ambiente de compartilhamento de conhecimento e de aprendizado, tá bom? Então, pessoal, é isso. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.